bem-vindos ao Green Economy Forum 2020. A poucas semanas de completar um ano de vida e tendo-se já afirmado como uma plataforma de referência nas áreas da economia verde e das finanças sustentáveis, o Capital Verde do Eco realiza aqui o seu primeiro momento de debate anual. Em cima da mesa estarão 3 grandes temas: finanças sustentáveis, transição energética e recuperação verde da economia no pós-pandemia. Vamos debater e vamos também olhar já para 2021, tendo em mente o objetivo de alcançar uma economia verde e sustentável, dando voz e amplificando a mensagem dos principais players, governo, bancos e empresas. Na abertura deste Green Economy Forum, contamos com a presença de João Galamba, Secretário de Estado Adjunto e da Energia, com quem vamos estar à conversa. Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigada. Precisamente temos hoje a economia verde no centro do nosso debate. E temos governo, bancos, empresas, cidadãos. É para a economia verde, é para lá que todos se encaminham, ou ainda há rotas e velocidades diferentes neste caminho para a economia verde onde queremos chegar? Não, eu penso que que a direção é a direção no sentido da descarbonização. Hoje já ninguém contesta. E penso que todos os agentes económicos, obviamente o governo, como é evidente, empresas e mesmo o setor financeiro, todos já perceberam que o caminho é este. Pois, obviamente, que haverá disponibilidade diferente para uma ou outra empresa, um ou outro banco, a se querer acelerar mais ou menos a aposta, e, portanto, aí admitimos, como é evidente, velocidades diferentes, que é, aliás, a lógica que também existe entre países. Na Comissão Europeia, na União Europeia, os objetivos climáticos são lei, e a neutralidade carbónica vai ser inscrita em lei, e, portanto, todos os países da União Europeia estarão comprometidos com essa neutralidade carbónica, mas, como é evidente, não têm todos a mesma ambição, não têm todas as mesmas metas e não irão para ela convergir todos à mesma velocidade. E, portanto, admitimos que, obviamente, isso também se poderá passar ao nível das empresas e dos bancos, mas, no entanto, notamos que, quer no setor financeiro, quer ao nível das empresas, já há, de facto, uma mobilização significativa em torno destes objetivos. E isso, obviamente, são boas notícias, porque a economia é um ecossistema complexo, onde nem as empresas fazem nada sozinhas, nem o Estado, como é evidente, fará nada sem as empresas, com trabalhadores, reguladores, setor financeiro, e, portanto, é muito importante haver aqui uma convergência entre todos estes atores, e pensamos que essa convergência existe hoje em Portugal. Perante Bruxelas, Portugal de facto surge como um bom aluno, mas dentro de portas os agentes económicos, o que me está a dizer é que os agentes económicos estão motivados, estão nesse caminho, estão nesse... Sim, eu não gosto da expressão bom aluno, porque dá a ideia de que tiveram que nos ensinar alguma coisa ou motivar. Não, Portugal, de sua iniciativa natural, porque tem condições para o fazer, adere a este compromisso, porque entende, isto é verdade para todos, mas para nós é particularmente verdadeiro, que as vantagens ambientais e climáticas são evidentes, mas as vantagens económicas, industriais, tecnológicas e mesmo ao nível do emprego não são menos importantes, e no caso português elas convergem todas de forma evidente e imediata, o que não é inteiramente verdade noutros países. E, portanto, Portugal é, de facto, mais ambicioso do que a média. Aliás, a lógica europeia destas metas assim o pressupõe. Há um esforço coletivo que depois tem que ser redistribuído entre Estados-membros. Obviamente, aqueles com maior capacidade e ambição terão metas mais ambiciosas, aqueles com menos capacidade e menos ambição terão menos ambiciosas. O objetivo é o todo. Mas sim, Portugal é bem visto na Europa pelo seu currículo e pelas suas apostas. Ou seja, Portugal tem um longo capital de credibilidade acumulado ao longo dos anos na área das renováveis, e tem também, fruto dos compromissos que assumiu mais recentemente, mostrado que tem vontade de transformar esse capital passado num capital presente e num compromisso futuro. Isso, nesse sentido, sim, Portugal está muito bem visto, e isso é obviamente importante
não só a nível de diálogo institucional, sermos um país mais ambicioso também dá uma maior capacidade de intervenção a Portugal, de participação em fóruns de debate e definição de políticas, de standards. É importante termos voz e não teríamos voz se não tivéssemos esta ambição. E depois também, obviamente, é importante, numa altura em que toda a gente já percebeu que os grandes investimentos nas próximas décadas serão nesta área. Quando uma grande empresa faz um investimento, não o faz há 2 ou 3 anos, faz a 10, 15, 20. E, portanto, tendo em conta as metas europeias para 2030 e 2040, já até nem falando de 2050, é evidente que os grandes investimentos que uma empresa quererá fazer terão de ser em torno destas áreas, e Portugal tem todas as condições para beneficiar de forma muito significativa, e é esse o nosso objetivo. E Portugal foi precisamente um dos primeiros países a mostrar também que não é preciso haver um divórcio entre estas duas palavras que agora aparecem juntas, que é verde e economia, entre emissões poluentes e crescimento económico, porque precisamente conseguiu baixar as emissões e baixar as emissões mais do dobro da Europa, e ainda assim conseguir também crescer mais do que a média europeia. Significativamente mais, sim. Se quisermos, há duas posições caricaturais, não é? Extremas. Uma é de que não é possível de todo crescer sem aumentar as emissões, e, portanto, as aspirações materiais da humanidade implicam forçosamente o aumento das emissões. E a posição oposta, que pensa o mesmo, mas defende o oposto. Defende que, portanto, o melhor é sacrificar todas as aspirações materiais, sacrificar toda e qualquer ideia de crescimento, e, portanto, sempre houve, e o governo português sempre o defendeu, uma posição que não é nem uma nem outra, dizendo exatamente que é possível crescer sem aumentar as emissões, mas nada melhor do que, em muitas discussões que possamos ter, resultados práticos, e Portugal, de facto, já tem esses resultados práticos. Cresceu significativamente mais que a média da União Europeia e reduziu significativamente mais emissões do que a média europeia. Obviamente que esta é uma trajetória que tem que persistir ao longo do tempo, mas temos toda a informação que temos e olhando para o presente do país, temos todas as condições para que esta trajetória se torne permanente, sustentável e virtuosa, e, portanto, que Portugal possa ter aqui pela frente várias décadas de crescimento robusto e de melhoria significativa da sustentabilidade da sua economia, da nossa vida coletiva, mas com oportunidades de investimento para as empresas portuguesas e para os trabalhadores. Este ponto é muito importante. Nós depois podemos falar disso mais à frente, mas nós estamos agora também a trabalhar com o Ministério do Trabalho na parte da formação específica para a transição energética, tendo em conta as necessidades dos investimentos que vai haver em várias áreas e a necessidade de formação. E há aqui, de facto, pode haver aqui, se as coisas forem bem feitas, e é nosso objetivo fazê-las, pode haver boas notícias para os trabalhadores, porque não estamos só a falar do volume de emprego, estamos a falar de potencial qualitativo, de aumento até de salários, porque um setor energético, todo ele, no passado, dependente de importações e, portanto, com margens de lucro menores em Portugal, porque parte da rentabilidade da cadeia de valor, digamos assim, ficava nos países produtores de petróleo, de gás. Com a substituição de uma importação fóssil por um recurso endógeno renovável, o valor acrescentado bruto pode aumentar muito significativamente. Isso, obviamente, é uma boa notícia para a economia em geral, mas a economia são empresas e trabalhadores em conjunto, e o Estado e outras instituições, e, portanto, havendo mais valor acrescentado bruto de determinadas atividades em Portugal, isso significa que a redistribuição entre lucros e salários, a negociação entre trabalhadores, digamos assim, a participação dos sindicatos, de contratação coletiva, portanto, os cenários para os trabalhadores têm pelo menos uma oportunidade de serem melhores do que eram no passado, exatamente por causa do valor acrescentado bruto ser maior. Ou seja, a transição energética, a transição climática traz oportunidades de investimento, oportunidades de novos modelos de negócio e oportunidades de emprego também para... E de qualificação profissional e salarial, sim. Ou seja, Portugal tem, na Polónia, quando falamos de centenas de milhares de mineiros, o desafio é maior e
Agora, nós não somos a Polónia, obviamente que há algumas áreas onde, o caso de Sines, mas estamos a falar sempre de um número que não tem comparação com outros países, isso não significa que não seja importante, e o Governo, obviamente, considera a questão laboral da central que vai fechar, das centrais que vão fechar, uma questão prioritária, mas sim, nós temos esta possibilidade de aliar um conjunto de vetores, convergindo todos na mesma direção e, portanto, tirar pleno partido da descarbonização, enquanto nós dizemos sempre isto, e porque é verdade, não como ameaça, mas como uma extraordinária oportunidade. Se as coisas forem bem feitas, estamos mesmo a falar de uma extraordinária oportunidade para o nosso país, para as empresas, para os trabalhadores, para o sistema científico, e temos que agarrá-la bem e agarrá-la rápido, porque muitas destas oportunidades conquistam-se no início. Nesta conferência vamos ter precisamente um painel de finanças sustentáveis, vamos ter um mercado de capitais, vamos ter a Bolsa, vamos ter o mercado de capitais, vamos ter bancos e depois vamos ter também outro de empresas precisamente a darem o seu testemunho de como é que as empresas podem ser o motor da recuperação verde pós-pandemia. E o que lhe perguntava era, precisamente neste caminho da recuperação pós-pandemia, que papel é que quer ver dos bancos no financiamento sustentável e das empresas como motor da economia verde? O que é que gostava, que papel é que gostava que eles desempenhassem? Bem, como disse há pouco, a economia é um ecossistema e, portanto, nós nunca podemos olhar de forma verdadeiramente individualizada para o papel de cada um. Nós precisamos de um esforço coletivo e se todos, se banca, empresas e governo, se todos agirmos, então a tarefa de cada um de nós individualmente sairá facilitada. Mas falando especificamente de empresas e bancos, o que nós temos notado ao longo dos anos é que a generalidade das empresas portuguesas, obviamente que os investimentos em descarbonização são mais relevantes para empresas maiores, com maiores emissões, até porque estão expostas a custos mais significativos. Têm que pagar as licenças de emissão, ou seja, mas o que temos assistido é uma apetência significativa por parte da indústria portuguesa para investimentos desta natureza. Não é de agora, ao longo do tempo tem investido bastante na eficiência dos seus processos, na eficiência energética. Nos últimos anos, e este em particular, temos assistido a muitos projetos de autoconsumo, sobretudo fotovoltaico. Portanto, vemos que a indústria tem já uma apetência para este tipo de investimentos e percebemos porquê. Muitos deles têm um payback muito curto e, portanto, são já de facto rentáveis. Há investimentos na área da eficiência energética, na área da eficiência de processo e, por exemplo, painéis fotovoltaicos que não carecem de grande apoio público. Basta criar as condições regulatórias corretas e as empresas naturalmente irão fazer esses investimentos exatamente porque eles são rentáveis. E, portanto, aqui o papel do Estado e o papel agora do novo programa é, sobretudo, apoiar as empresas naqueles investimentos que elas não fariam sem esses apoios. Tipicamente, investimentos com um payback mais longo, uns painéis fotovoltaicos para uma empresa industrial tem hoje um payback de 3, 4 anos. Não é aí que devem estar concentrados os apoios do Estado, mas outro tipo de investimentos com um payback mais longo, com risco tecnológico ou de outro maior, é aí que se devem concentrar e, portanto, o papel do Estado aqui, sobretudo, na execução dos fundos, estará muito mais em articulação com a indústria, com as entidades representativas do setor, procurar esta complementaridade, ou seja, não começar do zero, porque muitas dessas empresas já vêm fazendo estes investimentos, mas procurar identificar aqueles investimentos que sem uma colaboração maior entre entidades públicas e empresas não seriam realizados ou seriam adiados, quando é o objetivo de todos que eles aconteçam já. Este trabalho irá ser feito, obviamente, está a ser feito, e contamos muito com a indústria portuguesa e sentimos muito que ela está empenhada em, de facto, contribuir e convergir com o Governo neste esforço de carbonização. Quanto ao setor financeiro, o setor financeiro é mais complexo porque tem, obviamente, várias realidades. Um banco de investimento não é um banco comercial, um fundo não é um banco de investimento nem um banco comercial. O Ministro do Ambiente dizia os bancos não podem querer ser verdes e depois investir em projetos cinzentos. Sim, mas, no entanto, muita coisa está a mudar aí. Vemos também agora
coisas a mudar no setor financeiro, os fatores de sustentabilidade em que as empresas vão ter que divulgar o seu portfólio, vão ter um impacto muito significativo naquilo que o setor financeiro estará e não estará disponível para investir. Temos aí já muitas notícias na Europa e noutros países de bancos, por exemplo, pura e simplesmente a pararem todo e qualquer investimento em carvão, uma menor apetência em investimentos em gás e petróleo. Obviamente que depois a apetência em investir ou não em gás e petróleo depende de decisões da União Europeia sobre que tipo de investimentos são ou não considerados sustentáveis. Esse trabalho está muito próximo de estar finalizado. Eu penso que aí a única dúvida é se teremos excelentes notícias para as renováveis ou só boas notícias para as renováveis. Há uma pressão forte para incluir outro tipo de investimentos. Obviamente que Portugal, e já o disse publicamente, temos um conceito de sustentabilidade mais estreito do que outros países, onde querem incluir outro tipo de tecnologias. Esse debate está em curso. Acabe ele onde acabar, uma coisa é certa: o setor financeiro sairá desse processo com uma maior disponibilidade de financiar a economia verde, em termos gerais, portanto, todo o tipo de investimentos e, sobretudo, projetos de maior escala, e as renováveis sairão a ganhar, e, obviamente, que isso contribuirá, será mais um forte contributo para aumentar ainda mais uma dinâmica que nós estamos convencidos que já existe hoje em Portugal. Vamos também ter um painel dedicado à transição energética, que é a área com que lida diariamente, e onde se falará sobretudo de eletrificação, e não só de eletrificação, porque a descarbonização nem sempre é sinónimo de eletrificação, e temos a questão do hidrogénio que tem estado completamente aqui em cima da mesa. E o que começava por lhe perguntar é que, de facto, Portugal foi pioneiro nas metas da descarbonização e está agora na vanguarda do hidrogénio na Europa. E o que lhe pergunto é se valeu a pena sermos campeões nas renováveis e pagar a fatura por isso, que ainda continuamos a pagar, pronto, o famoso tema do sobrecusto, que nunca é isento de polémica, para sermos agora os frontrunners no hidrogénio na Europa. Nos processos de inovação e transformação económica radical, como é o caso do que se vai passar na próxima década na Europa, e havendo convergência por parte sobretudo por quem gera os fundos europeus, de que a aposta deve ser imediata e deve ser rápida, há toda a vantagem, obviamente, em estarmos na linha da frente deste processo. Seria uma responsabilidade não estarmos, exatamente porque existe financiamento e apoio para este tipo de investimentos. E porque entendemos também, e entende também a Europa, que nós estamos a falar apenas de investimentos na área da energia. Estamos a falar de uma convergência entre uma determinada estratégia de crescimento, acelerada com a pandemia, portanto, tornada ainda mais relevante no pós-pandemia, uma estratégia, obviamente, de transição energética, de sustentabilidade e de penetração crescente de renováveis e, em terceiro lugar, da constituição de cadeias de valor industriais na Europa. É para aí que a estratégia europeia aponta, é para aí que a regulamentação europeia apontará, e é para aí que os fundos apontam. E, portanto, Portugal o que fez foi, identificando que tem um potencial significativo reconhecido internacionalmente nesta área, fez aquilo que qualquer governo racional e que quer defender os interesses do seu país e das suas empresas e da sua economia faria, que é procurar tirar partido dessa oportunidade. Foi isso que fizemos, é isso que estamos a fazer, e é isso que continuaremos a fazer, como é evidente. É preciso não esquecer que há fundos que nós não controlamos. Nós podemos escolher estar fora de determinados processos, e é uma opção errada, na minha opinião, mas legítima.
Mas é preciso ter a consciência dessa opção. Estar fora de determinados processos, ou não aderir a ela no início, basta olhar para o que se passa na Europa agora, e estamos a falar especificamente agora do hidrogénio, a ideia que Portugal está a ser demasiado ambicioso, basta olhar para o que se passa na Europa e para as notícias que têm vindo de Espanha e de outros países nesta matéria, para perceber que nada disso se passa. Portugal está a fazer apenas aquilo que se espera de um país que tem condições de elevada produtividade no solar e no eólico, que é atirar partido. Nós já temos projetos em Portugal que se candidataram a calls de financiamento europeu, quer ao Innovation Fund, quer agora à call do Green Deal. A call do Green Deal estão à procura de projetos de instalação de eletrolisadores de 100 megawatts cada um, com mais de 1.000 milhões de euros de apoio, e obviamente que a primeira call será a mais generosa, e nós queremos estar nessa call e queremos que haja empresas e consórcios portugueses a participar, e se tudo correr bem teremos mais de 2 projetos em Portugal, bastante mais, a concorrer a estes fundos europeus. E, obviamente, queremos incentivar isso, e se não tivéssemos publicado uma estratégia, se não tivéssemos mobilizado a indústria, se não tivéssemos ouvido para saber também o que é que havia em curso, não teríamos agora condições. Criado também Sim, awareness. nestes processos, de facto, há aqui como isto são processos de convergência, de ação coletiva. Portanto, ninguém, nem um país sozinho, nem uma empresa ou nem o governo, com um ato de puro voluntarismo, poderia chegar onde quer que seja. Procuramos sempre articular isto com a indústria portuguesa, com a grande indústria portuguesa, com a média indústria portuguesa, com a pequena indústria portuguesa, e, na medida do possível, mobilizá-los para participarem, primeiro perceber se fazia sentido, e tivemos um bom acolhimento, e depois, obviamente, seja por mecanismos de financiamento interno, com recurso a fundos europeus, seja no PRR, seja no quadro financeiro plurianual, no Portugal 2030, seja em candidaturas específicas a calls geridas pela Comissão Europeia, como é Quem é que a do são Innovation. as empresas que estão nesta call do Green Deal? Depois serão as empresas a comunicar. Muito bem. A nossa posição neste momento é todos os projetos nacionais, todas as empresas que se queiram candidatar, que seja o Innovation Fund, seja o Green Deal ou Horizonte Europa, com projetos estruturados, têm o apoio do governo português. Normalmente estas candidaturas pedem uma carta de apoio, dizendo que o projeto se enquadra na estratégia, e nós, como sempre dissemos, o nosso objetivo é maximizar as candidaturas, obviamente com qualidade, de empresas ou consórcios portugueses a financiamento europeu, que nós não controlamos, e portanto a decisão última não é do governo português. Temos tido essas candidaturas e teremos mais, certamente, e, portanto, são boas notícias para o país. Significa que a indústria portuguesa está a tirar partido deste momento, sendo-se capaz de candidatar projetos de qualidade a financiamento europeu, e uma coisa o Governo sabe, é que se estas candidaturas forem bem-sucedidas, se tivermos 2, por exemplo, na call do Green Deal, seriam 200 megawatts financiados de atualizadores para Portugal. Portanto, estamos a falar de projetos de grande dimensão, em que, obviamente, não participar nisto e não tentar obter este financiamento, isso sim parecia profundamente irresponsável. E como é que gera, no fundo, esta dualidade das críticas internas que dizem que Portugal está a ser demasiado ambicioso, e porque é que temos que estar na vanguarda, e porque é que temos que ir por aí, já no passado não resultou bem, e depois as vozes de Bruxelas que chegam e que dizem não estão a ser demasiado ambiciosos e vão perder o comboio, e o projeto de Sines devia ser maior. Não há vozes em Portugal, há um conjunto de pessoas que se manifesta quase pavlovianamente nos últimos 10 anos em todo e qualquer projeto da área de energia. Admito que possam ter acertado 1 ou 2 vezes aqui e ali, como um relógio estragado, de vez em quando também a hora está certa. É o caso. O que a posição dos chamados críticos tem gerado lá fora é perplexidade. Penso não haver nenhum grupo desta natureza noutro país, e nós continuamos a fazer, obviamente, o nosso trabalho, dando as informações que entendemos deverem ser dadas, respondendo quando entendemos dever responder, mas o nosso trabalho prossegue sem grande perturbação, independentemente da voz dos críticos, que são ultraminoritários e não são particularmente representativos, e se, obviamente, estiverem empenhados em perceber se isto faz ou não sentido e não apenas do contra, por estar no contra, a tempo perceberão que, de facto, estar contra não faz muito sentido. Obviamente,
que até todas as críticas, quando de boa fé, informadas e sérias, são sempre bem-vindas, ajudam-nos a melhorar. Nós não temos a mesma posição em tudo hoje que tínhamos há 6 meses. Há certas coisas que vão sendo afinadas nestas áreas novas, isso é natural. Agora que Portugal teve toda a vantagem em posicionar-se de forma ambiciosa no início do lançamento desta estratégia, alinhando a sua estratégia com a estratégia europeia e procurando posicionar projetos já com alguma maturidade, isso também é uma vantagem de Portugal. Temos vindo a discutir isto desde o início do ano com as empresas portuguesas, significa também que há mais empresas portuguesas agora, quando as escolas abriram, em setembro, outubro, novembro, a do Green Deal fecha no dia 26 de janeiro, se não me engano, é que também temos empresas mais bem preparadas para apresentar candidaturas, coisa que se tivéssemos começado a falar disto apenas agora, se calhar teríamos mais dificuldade em apresentar como disse o Vice-Presidente da Comissão Europeia, o objetivo da aliança e da estratégia é ir desenvolvendo um pipeline maduro de projetos, já não apenas na fase piloto e de inovação, mas já na fase comercial ou pré-comercial, já com alguma dimensão, para poderem ser financiados. Foi isso que nós fizemos e é isso que estamos a fazer. E, entretanto, precisamente porque isto é tudo novo e é um processo estão os países a aprender e está a União Europeia e a Comissão Europeia também a aprender, surgiu aqui uma questão pelo caminho que a Comissão Europeia acabou por não acautelar e Portugal descobriu aqui esta, como lhe chamou, falha de mercado. E, entretanto, seguiu uma carta para Bruxelas, segundo me disse na quinta-feira, precisamente a alertar para esta falha de mercado que impacta toda a gente e toda a estratégia europeia de hidrogénio, mas que impacta muito Portugal, ou seja, Portugal está a alertar Bruxelas, atenção que isto vai impactar toda a gente, ou seja, no fundo está a chamar a atenção para que exista esta falha e está a apresentar uma solução, porque descobriu ali um mecanismo da diretiva que permite que isto se resolva, mas também está um bocadinho a acautelar a sua própria estratégia e a sua própria ambição, claro. Porque quer ser exportador e o mecanismo quer ser exportador e quer jogar o jogo conforme as regras estão definidas e tal como está agora, a estratégia nacional o que acontece... O hidrogénio nacional não fica posto em causa, mas a parte de exportação... Fica mais dificultada, sim. Pronto. Porque estranho seria se não ficasse. Porque a Comissão Europeia diz muitas coisas, mas sobre o hidrogénio, sobre os apoios ao hidrogénio, diz 2 coisas. Deve haver apoios ao investimento, ao CAPEX, e que deve haver apoios através e o instrumento prioritário defendido pela Comissão são os chamados Carbon Contract for Differences, são os Carbon CFDs, de apoio à utilização. E, obviamente, se for cada país a fazer contratos para a utilização através de CFDs, no fundo o que se faria era, imaginemos uma empresa que até quer o hidrogénio, mas o hidrogénio custa mais €1 do que a alternativa que eles usam. Portanto, o CFD, e custa €1 a mais porque os preços de carbono ainda são baixos. E no fundo estes contratos o que fazem é, partindo do preço de carbono existente, pagam a diferença entre o preço de carbono existente e o preço de carbono ideal que tornaria comercialmente viável a utilização do hidrogénio. Há de haver usos em que é 50, outros que é 80, outros que é 90, depende. Pronto, e o mecanismo, só que este mecanismo depois é para cada Estado implementar. Ou seja, cada Estado vai ter apoios ao CAPEX, que podem ser, obviamente, para consumo interno ou para exportação, mas no apoio à utilização, às empresas que vão comprar o hidrogénio, os apoios só podem ser de base nacional. Quer dizer, um país, se quiser, pode apoiar o consumo de hidrogênio noutro país, mas Portugal não o fará seguramente e não estou a crer que algum país o fará. Então, se não houver... tinham surgido essas críticas, qual é a questão aqui? Portugal ia financiar não, mas isso nunca teve a descarbonização da Holanda. Isso nunca teve em causa. Agora, o que é que está aqui? Qual é o problema? Porque é que é uma falha de mercado? Ainda há pouco estive a ouvir o Vice-Presidente da Comissão Europeia ele dizer que é crítico haver projetos transfronteiriços. Ora, se é crítico haver projetos transfronteiriços, e o que é que ele tem em mente? É que a produção se situa mais a sul do que a norte, não significa que não haja produção a norte. Haverá certamente, até no eólico offshore, mas que, em termos relativos, os maiores produtores são nos países do sul.
Ora, para projetos transfronteiriços, com produção centrada mais a sul, em parceria com projetos do norte para arrancar, a questão de quem é que apoia a compra a utilização desse... Porque em cada país a situação está resolvida. Cada país terá os seus mecanismos em que apoia projetos de investimento e depois subsidia a utilização. Mas, obviamente, é no seu país. Ora, se não houver um mecanismo transfronteiriço, cada país implementará isto, mas todos os países terão projetos pequenos. Porquê? Que serviram apenas para vender para o seu país. Porque não está assegurado os contratos de off-take internacional. Portanto, nós identificámos esse problema e o que dissemos à Comissão Europeia foi, como vocês querem promover projetos transfronteiriços de larga escala, e nós sempre dissemos que, a certa altura, a escala dos nossos projetos, a ambição dos nossos projetos, não dependia de uma decisão unilateral do governo português. Ou seja, nós, para decidirmos que vamos ter 1 gigawatt de projetos em Sines para exportar metade para a Holanda ou para outro país, temos de ter a garantia que na Holanda ou nesse outro país há alguém a comprar esse hidrogênio, senão esses projetos não terão essa dimensão. E, portanto, o que nós vimos foi identificarmos que faltava este mecanismo, e identificámos, com base na legislação, na RED 2, na atual diretiva, uma maneira que, na nossa opinião, permite ultrapassar o problema. Os países podem se associar a projetos concretos, por exemplo, a Holanda ou a Alemanha podiam se associar a um projeto concreto em Portugal, nos termos da diretiva, comprar as estatísticas elétricas desse projeto, pagar um valor por isso e depois contratar com esse projeto, com essa empresa, que esse pagamento era totalmente incorporado no preço do hidrogênio que vendiam. Isso está previsto na diretiva, não está previsto para gases renováveis. Também foi uma das perguntas que fizemos, porque a diretiva ainda foi antes a União Europeia ter ela própria uma estratégia de hidrogênio, está pensada pela eletricidade. Uma das perguntas que fazemos é se podemos usá-la com aquele objetivo. E agora vamos aguardar, mas penso que teremos uma resposta positiva, porque, no fundo, estamos a propor algo que a Comissão Europeia quer que aconteça, estamos a utilizar a legislação que existe, com pequenas alterações que não são significativas, porque na prática o que eles compram é a eletricidade, e, portanto, pensamos ter uma resposta positiva, quer da Comissária da Energia, quer do Comissário a Thierry Breton, que é o responsável pelos IPCEI, e entendemos também que este é um instrumento que pode ser utilizado por outros países. Ou seja, é um instrumento de viabilização de parcerias em torno de projetos transfronteiriços que permite, através daqueles mecanismos, tornar o preço do hidrogênio numa fase transitória em que ele precisa de apoio mais barato através dessa parceria. A questão toda destes temas é que são algo complexos e às vezes são difíceis de chegar à opinião pública, que já tem tanto com que se e muitas vezes também ainda não estão suficientemente amadurecidos para que quem os defende seja inteiramente claro logo. Estamos todos a aprender e a mudar. Pronto, exatamente. E pergunto-lhe se podia dar aquele exemplo de, imagine que os produtores portugueses querem vender o hidrogênio de Sines aos holandeses e os holandeses querem comprar. Quem quer vender mais caro. O que se passa em Portugal continental. Porquê é que nós temos mecanismo de apoio, ou porquê é que nós queremos um mecanismo de apoio a quem quer comprar hidrogênio em Portugal? Porque sabemos que o preço a que os produtores em Portugal quererão vender é mais alto do que uma qualquer indústria em Portugal neste momento estará disponível a pagar. E daí o apoio. O apoio é para garantir essa diferença. Só que nós estamos disponíveis e cada um dos países está disponível para apoiar as suas próprias indústrias na compra, não as indústrias dos outros. Esse mecanismo transfronteiriço irá apoiar essa diferença entre o Portugal querer vender mais caro e a Holanda querer comprar mais barato. Imaginemos que sem esta parceria o hidrogênio em Portugal era 3 euros o quilo. E as empresas holandesas até estariam disponíveis para comprá-lo por 2,5, mas 3 é muito caro. E imaginemos que a Holanda compra desse projeto que está em negociações com empresas holandesas, compra 50% da sua produção elétrica. 50% da sua produção elétrica significa que o hidrogênio produzido por aquele projeto fica 35% mais barato, porque os custos elétricos são 70% a 80%, dá 35%. Ou seja, em vez de termos 3, tínhamos 2 e pouco. Ou seja, já estava num preço onde se calhar as empresas holandesas já podiam comprar e, portanto, ao transformar um determinado projeto ou conjunto de projetos em projetos conjuntos, ou seja, que Portugal disponibiliza para parcerias internacionais e que um outro Estado-membro se associa a esse projeto, depois, em negociações concretas, depende de quê? Bem, depende do preço a que as empresas holandesas ou alemãs estejam dispostas a pagar. Se o preço for mais baixo, vão ter que pagar mais pela eletricidade para subsidiar mais o hidrogênio. Se for o preço for mais alto, não, portanto, isto depois depende de uma negociação, digamos assim, tripartida entre 2 Estados-membros e entre os projetos conjuntos que querem exportar. Certo.
para terminarmos, estamos aqui mesmo na reta final do nosso tempo, pedia-lhe só, porque, sei lá, os finais de ano são sempre momentos de fazer balanços, não é? Acho que é inerente à condição humana. Este ano é complicado de fazermos aqui balanços, mas olhando para 2021, tendo em conta estas temáticas da economia verde e do hidrogênio e da transição energética, o que é que acha que vai marcar aqui o ano de 2021 nestas áreas? Eu acho que há uma área que vai marcar todas as áreas, que é, obviamente, esperamos nós, uma recuperação rápida e robusta no pós-pandemia, com a chegada da vacina, que seja distribuída rapidamente. Portanto, isso beneficia toda a gente, mesmo não sendo especificamente a área de energia, provavelmente até é dos setores que sofre menos com essa questão. Mas espero que seja um ano de recuperação e que toda a economia portuguesa recupere, mas com um forte contributo da área do ambiente e da área da energia, porque são de facto pilares da transição energética e têm aqui, como já o demonstraram no passado, mas têm aqui uma extraordinária oportunidade para mostrar a toda a gente que ambiente e transição energética são sinónimo de crescimento económico, de investimento e de emprego. E tenho a certeza que o iremos mostrar em 2021 e daí para a frente. Certíssimo. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada a quem nos assistiu também.